Fala pessoal, estou fazendo esse vídeo para estar apresentando a versão 3.0 do Phoenix Bot, a tão esperada versão, que essa versão foi incluído indicadores para melhorar os critérios de entrada, que ele identifica possíveis tendências. Então eu vou estar mostrando aqui quais foram os recursos que foram incluídos nessa versão. Então foi inserido os indicadores SAR Parabolic e High-Low, então eles identificam a possível tendência para estar melhorando os critérios de entrada. Então com isso a gente está procurando desenvolver setups com stop mais curto, mais assertivos, né? Inserida a estratégia Fênix IA, a gente tem hoje a estratégia Trade, que é a favor da tendência, e o C-Trade, que é contra a tendência, utilizando o distanciamento da média. E o Fênix IA ele não utiliza a média, ele não utiliza o distanciamento da média para estar realizando os trades. Ele utiliza de recursos de inteligência artificial, ele realizando cálculos com os parâmetros do setup e as variáveis do mercado para estar verificando naquele momento se é melhor ele comprar ou vender. Foi desenvolvido duas estratégias, o Fênix Trend e o Fênix Super Trend. Então isso aqui ele utiliza indicadores e cálculos, então foi encapsulado aqui duas estratégias, ficou bem legal. Ele dá o critério de entrada junto com as estratégias existentes, Trade, C-Trade ou o Fênix IA, ele trabalha em conjunto. Inserido proteção de gap de abertura por pontos, né? A gente tem hoje já a proteção de gap de abertura utilizando a média rápida, então agora a gente vai ter a proteção de abertura proteção de gap de abertura com a média também ultra lenta e também por pontos, sem utilizar a média, né? Então a gente vai ter três proteções aí contra gap de abertura. Por que isso? Que quando, igual aconteceu antes das eleições, né? Havia o gap de abertura aí de 4.000 pontos no índice, né? 40 pontos no dólar, então assim, é muito perigoso quando tem um gap tão grande assim na abertura, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se ele vai continuar, se abriu com gap de alta, se ele vai continuar subindo, se ele vai voltar. Então tem gente que não gosta de operar nesse dia, se abriu ele já cancela as operações, não opera mais. Tem gente que gosta de fazer operações de fechamento desse gap, então aqui agora a gente tem essas opções. Aqui eu inseri a briga nos candles, que eu coloquei o nome de briga nos candles, ficou bem legal, ele identifica a briga dos vendedores e compradores nos candles, é puro price action isso, então aqui a gente tem mais essa opção aqui para colocar. E também foi inserida a saída pelo sinal contra operação. Então se você está comprado, por exemplo, e dá um sinal de venda, né, que daí foi contra o preço está indo contra a sua operação, e aí ele dá um sinal de venda, quer dizer que era para você estar vendido e não comprado, daí ele fecha a operação, né? Ele não continua mais com a operação aberta, quer dizer que você não quer mais ficar naquela operação porque ela não deu certo. Então aqui eu vou mostrar no Fênix, né, nos parâmetros aqui. Esse é os parâmetros aqui do 3.0. Mudou alguma coisinha no layout para facilitar. Então, por exemplo, aqui as médias exponenciais elas ficaram todas juntas, né? Então a gente tem a média rápida, a média lenta e a ultra lenta. Então agora elas ficam juntas, né? Aqui a gente tem o Fênix IA, antes a gente tinha o C-Trade, né? O Trade, e agora a gente tem a estratégia do Fênix IA, que ele não utiliza o distanciamento da média. Então aqui é só habilitar ela, né? Então a gente tem a opção de novo candle sem restrição, como a gente tinha no Trade e no C-Trade, Stop Gain e o Stop Gain parcial, como a gente já tinha no Trade e no C-Trade. Nas proteções, então foi incluído a saída pelo sinal contra a operação. Então como eu expliquei, se tiver toda uma operação comprado, o preço está indo contra, e aí além de ele ir contra, o preço não está mostrando que vai voltar, e ele dá um sinal de venda utilizando os parâmetros do meu setup, né? Da mesma forma que ele deu o sinal de compra, né? Ele está dando um sinal de venda, quer dizer que o preço vai cair mais ainda, eu não quero continuar nessa operação. Se eu habilito aqui essa opção, ele vai fechar a operação. Ele não entra na sequência, né? Somente vai entrar se eu tiver na minha estratégia habilitado aqui sem restrição. Aí ele pode entrar no mesmo candle, então se ele estava comprado, ele fecha a operação e entra vendido.
Se tiver novo candle, ele não vai entrar porque ele vai esperar um novo candle. Aí se der a venda novamente no outro candle, aí ele entra na operação. Aqui a gente vai ter as proteções de gap. Então a gente já tinha a proteção de gap da média rápida. Agora a gente tem a proteção de gap utilizando a média ultra lenta. E também a proteção de gap de abertura, né, por pontos. Então quantos pontos eu aceito, né, no gap de abertura. Essa proteção ele utiliza o candle diário do dia anterior. Então ele pega o fechamento do dia anterior e compara com o candle diário com o preço de fechamento do dia atual. Então essa diferença ele vai verificar qual é o gap de abertura. Então se eu coloco aqui, por exemplo, que eu não quero operar acima de 30 pontos do gap de abertura, ele bloqueia as minhas operações. Então se tiver o gap for abaixo de 30 pontos, ele libera a operação normal. Se abrir com gap acima de 30 pontos, ele não faz operação enquanto o gap ele não chegar abaixo de 30 pontos. Não é fechar o gap, ele tem que entrar abaixo aqui de 30 pontos que eu coloquei e aí ele libera a operação. Se eu quiser que ele faça operações de fechamento de gap, eu tenho a opção aqui. Então, se ele abriu com 40 pontos de gap de alta, por exemplo, e eu habilitei aqui a opção de fechamento de gap de abertura, então nesses 10 pontos de diferença, ele abriu com 40, né? Até os 30 que eu coloquei, ele só vai permitir a operação de venda, né? Ele abriu no gap de alta, então ele só vai permitir a operação de venda, né? Se der uma condição de venda, ele realiza, de compra ele não realiza. Quando chegar dentro dos 30 pontos que eu estipulei aqui, ele libera a operação e aí faz a operação de compra e venda. Essa opção aqui ela funciona somente na abertura do mercado, né? Só que se você tiver com ela habilitada e abrir o MetaTrader com o Fênix depois das 10, por exemplo, 11 horas, ele vai identificar o gap. Se o gap tiver acima de 30 pontos, ele vai bloquear, né? Porque ele não verifica o horário, ele verifica o candle diário. Então, se você deixa o robô ligado e na abertura do mercado, ok, ele funciona, identificou, não deu o gap, ele já, daí ele despreza o gap e continua o dia inteiro operando sem estar utilizando o gap. Só que se for fechado o MetaTrader, zerar as memórias dele e a hora que abrir novamente, ele vai verificar o gap. Se tiver acima desse valor, ele vai bloquear a operação. Então aí tem que desabilitar essa opção aqui, tá? Então eu não quis colocar por horário, porque eu não vejo sentido. E fica mais uma coisa travada, né? Daí vai ter que colocar horário, de repente se muda alguma coisa, ou trabalha com, se for o Forex, por exemplo, que daí é o dia 24 horas, e então aí quer utilizar alguma coisa de gap também, então eu deixei assim. Vou estar mostrando aqui como que funciona, né? Aqui a opção de gap de abertura por média. Então, por exemplo, a gente tinha, essa é a média rápida, uma média de 7 períodos, e aqui é uma média lenta de 100 períodos. De ultra lenta eu coloquei aqui. Então aí a de 7 períodos, quando abrisse o mercado, aqui ó, às 9h04, quando entra aqui nesse DM, então o preço abriu, ó, aqui está o gap, ele não ia efetuar a operação aqui nesse momento, só que o preço voltou aqui, já deu condições aqui no DM, ó. Então aqui às 9h03 ele já ia fazer a operação, ó, porque na hora nesse candle aqui ele já entrou dentro aqui desse espaço aqui do distância da média aqui, então ele já ia permitir a operação. Só que se eu não quero que ele utilize a média rápida, eu quero que ele utilize a lenta, ele não ia liberar a operação, ó, somente nesse candle aqui, ó, aqui às 9h03 ele liberou pela rápida. Somente às 9h21, que na hora que esse candle ele entra aqui, ó, dentro desse DM aqui da média 100, que é o que eu coloquei como ultra lenta, aí ele libera a operação. Então você tem essas duas opções, ou utiliza a média rápida, mas quando você tem um setup que utiliza uma média curta, então ele é muito rápido, ele já vai liberar, né, a operação aqui com gap. Quando um gap é muito alto, muito grande, então aí você acaba não tendo muito sentido utilizar a média rápida. Então aqui tem a opção de utilizar a média ultralenta. Você pode estar utilizando a média ultralenta somente para o gap, não precisa estar habilitado no trade, nada. Na hora que você habilita a opção de gap de abertura pela ultralenta, ele verifica qual que é a média que foi colocada e faz essa verificação aqui do gap. Isso aqui foi um cliente que pediu, então fez aqui para estar atendendo a solicitação aqui.
Bom, aí depois a gente vai ter aqui no layout, a única coisa que mudou aqui, eu coloquei aqui, separei como break-even, né, a saída no preço médio. Eu vi que tinha várias pessoas que não sabiam, porque como não está escrito, né, o break-even aqui, a pessoa não sabia que isso aqui estava para fazer um break-even, então aqui a saída no preço médio, a gente tem, né, como está parametrizando um break-even aqui, né, então eu coloquei aqui, mudou um pouco o layout. Aqui tem a briga nos candles, então deixa eu já explicar aqui como é que funciona. Né? Então aqui, primeiro vamos entender como que funcionam os candles, para quem não sabe. Né? Então aqui eu tenho um candle de venda, né? Que significa que o preço ele caiu, e nesse daqui eu tenho um candle de compra, que significa que o preço subiu nesse candle. Né? Então aqui, quando o preço é de venda, o preço de abertura, ele abriu aqui nessa faixa de preço aqui, e aí o preço caiu. Então tem um preço de fechamento abaixo do preço de abertura. Então ele fechou com um preço abaixo. Então ele caiu, ele fica. Esse é um candle vendedor. O candle comprador é o contrário, né? Então ele tem aqui o preço de abertura, o preço sobe e fecha em cima do preço acima do preço de abertura. E aí eu tenho um candle comprador. Tá? Aí quais são os parâmetros, né, nessa estratégia de briga nos candles? Então a gente tem aqui o pavio superior, o corpo do candle e o pavio inferior. O que significa esse pavio? Esse pavio significa que teve uma briga. Né? Então, por exemplo, aqui no candle comprador, quando eu tenho aqui um pavio na parte superior, significa que os vendedores conseguiram abaixar o preço que o comprador levou para cima. Né? Então, por exemplo, se eu não tenho pavio, quer dizer que os compradores ganharam e chegaram onde ele queria aqui nesse candle. Agora, se eu tenho uma briga e aí os vendedores conseguem baixar o preço, ele vai gerando esse pavio. Né? E quanto maior esse pavio na parte de cima, quer dizer que os vendedores conseguiram empurrar o preço para baixo. Então, ele pode terminar com um candle comprador ainda, porque ele não conseguiu baixar do preço de abertura, mas ele teve uma briga grande aqui, mostrando que os vendedores brigaram muito nesse candle aqui. Então, ele aqui no caso aqui ele pode ter empatado, né? Não, empatado é quando ele tem um doji, né? O doji, o preço de abertura e fechamento é o mesmo. Só que se ele forma um candle assim, por exemplo, por mais que seja um doji, é o tamanho do pavio que ele formou aqui em cima. Então os compradores levaram lá em cima e os vendedores jogaram o preço lá para baixo. Quando tem um padrão assim de candle, né, normalmente o próximo candle, o preço ele pode continuar caindo, porque nesse ele caiu, por mais que não tenha virado um candle vendedor, mas no próximo candle ele pode continuar caindo. Não é via de regra, mas a probabilidade de acontecer é grande. Né? Essa é uma estratégia de price action que a gente usa, né? Então é uma forma de estar identificando no candle o que está acontecendo. No caso da venda é o contrário, né? Para a gente identificar que os compradores estão ganhando, o vendedor ele coloca o preço lá para baixo e os compradores conseguem jogar o preço para cima. Então fica um pavio maior na parte de baixo. Né? E é com isso daí que a gente vai procurar os padrões, né, com o Fênix. Então a gente pode identificar aqui, ó, eu habilito a proteção de briga nos candles e eu posso escolher como que eu quero que a verificação seja. Então eu quero no mesmo sentido, então se eu for fazer uma compra, eu quero ver um candle comprador, um candle anterior, porque ele sempre verifica o candle anterior, né, para ver como foi a briga, para poder no candle atual ele tá executando a compra ou a venda. Se eu escolher o mesmo sentido, então ele tá, né, o preço está subindo, teve uma briga aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou depois, nesse caso aqui, né, mas esse é vendedor, se fosse comprador esse candle aqui, e ele teve uma briga aqui embaixo, onde o pavio ficou com a porcentagem que eu coloquei, aí ele vai executar uma compra, mas né, isso é o mesmo sentido, então eu teria que ter dois candles comprador, para no candle atual, ele olha o anterior é comprador, então ele vai fazer a compra. Sentido oposto é igual tá aqui, então eu tenho aqui então o preço está caindo, quando tem uma briga grande aqui no candle vendedor,
né, os compradores brigaram bastante aqui, formou um pavio na parte de baixo, eu quero entrar comprado. Então aqui é para fazer um contra-tendência, né? Então é no sentido oposto. Ou eu olho ambos. Então se eu escolher ambos, eu não vou estar olhando o candle se ele é comprador ou vendedor. Simplesmente eu olho o pavio. Se o pavio tiver a porcentagem que eu estipulei, ele vai entrar comprado, se for uma compra ou vendido. Então como que eu faço isso? Aqui, ó, porcentagem do pavio superior no candle de compra. Então, eu sempre tenho que olhar o que eu quero fazer, né? Eu quero realizar um trade a favor da tendência e eu quero utilizar a briga de candle. Então eu vou olhar ou no mesmo sentido ou ambos, porque eu posso ter um candle vendedor, né? Teve aqui o pavio grande na parte de baixo, então quer dizer que o preço está subindo, então eu quero entrar comprado. Então aqui na parte da compra, né, eu vou olhar aqui eu vou olhar, por exemplo, 40%. Então o valor sempre em porcentagem. Então no pavio inferior do candle de compra, eu quero que ele esteja 40% do candle todo. Então quando está com um pavio grande assim, eu quero entrar comprado. Isso no mesmo sentido, quer dizer que eu vou entrar no sentido da tendência, né? Então aqui, se ele tem um candle positivo aqui, um candle comprador, deu um pavio, né, um pavio grande assim, 40% do tamanho do candle, aí no próximo candle eu vou entrar comprado, se tiver os outros requisitos que eu coloquei, ele der a compra. No caso da venda, eu vou olhar o pavio superior, então eu vou colocar aqui 40%. Então se tiver 40%, né, um candle aqui, por exemplo, eu tenho um candle vendedor, então aí deu aqui um pavio na parte de cima, 40% do candle, quer dizer que teve uma briga aqui que empurrou o preço para baixo. Então nesse candle aqui eu vou querer entrar vendido, né? Então aqui ele entra sempre no mesmo sentido, ele vai entrar sempre com candle igual. Então se é comprador, se eu vou fazer uma compra, tem que ser comprador o candle anterior, se eu vou fazer uma venda, tem que ser vendedor o candle anterior. E olhando o pavio. Então lembrando, né, se não tiver configurado corretamente essa parte do pavio, ele não vai funcionar, porque se eu vou fazer uma compra, então tem que ser o pavio inferior do candle. Se eu for fazer uma venda, tem que ser o pavio superior do candle de venda. Por isso que eu deixei separado aqui, ó, compra e venda. Quando eu uso ambos, né, então quer dizer que eu não vou olhar se o candle é comprador ou vendedor, então aí eu tenho que colocar tanto o superior da compra quanto o inferior da venda. Por quê? Porque se ele for a parte aqui, por exemplo, ó, ele é vendedor o candle, só que eu quero olhar na parte inferior dele, então quer dizer que o comprador empurrou aqui o preço aqui, ficou mais de 40% aqui do candle, eu quero entrar comprado. Olha como o preço subiu aqui, ó, esse é um bom exemplo. Só que ele é um candle vendedor, se tivesse no mesmo sentido aqui, ele não ia entrar comprado ali. Como eu coloquei em ambos, ele vai vir aqui no candle de venda, opa, pavio inferior 40%, aqui o pavio inferior tem 40%? Tem, então é maior que 40%, então eu vou entrar comprado, aí ele entra comprado, né? Então, e aí, por isso que tem que colocar tanto na parte inferior de venda e superior, quanto na compra inferior e superior. Isso se eu uso ambos, quer dizer que eu não quero olhar o candle se ele é comprador ou vendedor. Se eu vou olhar no mesmo sentido, então aí o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar o pavio superior da compra, eu vou utilizar só o inferior, e não vou utilizar o inferior da venda. Por quê? Porque eu vou olhar também o candle. Então, se o candle for vendedor e o pavio inferior dele estiver acima de 40%, eu não quero entrar nessa compra. Eu quero entrar quando tiver um comprador e o pavio dele estiver acima de 40%. Aí eu quero entrar. No caso aqui, se eu tenho um vendedor e o pavio superior é acima de 40%, nesse caso aqui, por exemplo, aí eu quero entrar na venda. Então aí eu entro na venda, faço um scalper ou eu procuro fazer um trade mais longo. Quando é sentido oposto, aí eu quero fazer um contra-tendência, por exemplo. Então aí o que eu vou fazer, nesse caso aqui o preço está caindo, né? E aí o preço caiu aqui, ele é um candle, ele olha sempre o candle vendedor, aí teve o pavio inferior acima de 40%, eu vou entrar na compra. Então ele sempre vai entrar comprado se tiver um candle vendedor
acima de 40% no pavio inferior, que foi o que eu coloquei aqui. Então, nesse caso aqui, quando é sentido oposto, eu tenho que fazer o quê? No superior da compra, eu tenho que colocar os 40, e no inferior da venda, eu tenho que colocar os 40, inverte. Por quê? Quando eu tiver um candle vendedor e os compradores conseguiram levar o preço para cima, então o próximo candle, a chance dele subir é grande, então eu quero entrar comprado. Então eu vou fazer um contra aqui. Né? E quando eu tiver um vendedor, que é um candle comprador, que os vendedores conseguiram empurrar o preço para baixo, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um candle comprador, os vendedores empurraram o preço para baixo, formou um pavio acima de 40% do candle, do tamanho do candle, olha como o preço caiu. Então esse daqui é um exemplo bom. Ó. Esse não seria no sentido oposto, porque ele vai olhar, é um candle comprador, o pavio superior dele, ó, que eu coloquei aqui, ó, pavio superior, né, o superior do candle de compra acima de 40%, ó, candle de compra, pavio superior acima de 40%, entra vendido, ó como o preço caiu. Tá vendo? Esse é um ótimo exemplo. E aí quando eu vou olhar um candle de venda, se o pavio inferior dele tiver acima de 40%, eu vou entrar comprado, olha aqui. Então esse é no sentido oposto. Então aqui tem os três sentidos, a gente consegue fazer a operação de qualquer forma. Desde que escolha o sentido correto aqui, na forma de verificar, e saiba parametrizar. Não adianta eu colocar aqui todos os valores aqui, ó, tanto no corpo do inferior, porque daí ele não vai entrar, porque vai ter muita condição para ele fazer. Eu também posso usar, além dos pavios, eu posso usar aqui o corpo do candle. Então eu quero 40% aqui, por exemplo, posso diminuir, colocar 30% aqui e 30% de corpo de candle. Então aqui já deu 60% do candle. Então eu quero que, ou por exemplo, aumentar o corpo do candle. Então eu quero que tenha pavio e eu quero que tenha um candle com 40% só de corpo. Ou eu posso também utilizar só o corpo do candle. Por exemplo, eu quero que o corpo do candle tenha no mesmo sentido 60%. Então aqui, por exemplo, ó, então quando for comprar, eu quero que os compradores eles tenham ganho, né, naquele candle, ele tem um ganho aqui, ó, nesse caso, ó, eles ganharam a briga e aí ficou acima de 60% do candle, ficou, né, os compradores ganharam, então eu quero entrar na compra. Então eu também posso utilizar o corpo do candle. Isso aqui ficou bem interessante, né? Claro que vai gerar dúvidas aí, a gente vai tirando, né, nos grupos aí, no suporte, mas a ideia é essa, né? Então é price action, né? Então esse daqui eu vou disponibilizar, né, essa imagem aqui para você estar estudando, mas é só ter essa noção de que o pavio, né, quando eu tenho um candle comprador, se o pavio superior é muito grande, quer dizer que os vendedores conseguiram empurrar o preço para baixo. Se eu tenho um candle vendedor e o pavio de baixo, ele é muito grande, quer dizer que os vendedores empurraram o preço para cima. Então é nesses padrões que a gente vai colocar o Fênix para ele procurar, ó, esse daqui é um exemplo bom, ele procura esses padrões, identificou o padrão, ele vai entrar na operação, né? E aí, na maioria das vezes, a operação dá certo. Não é 100%, nada é 100%, mas a probabilidade ela é bem alta. Essa é a briga dos candles, briga nos candles. Depois aqui a gente vai ter os indicadores. Então aqui hoje a gente começa com dois indicadores, o SAR Parabolic, ele é um indicador de tendência, né? Então ele identifica a tendência, se ela está compradora ou se ela está vendedora. Como é que a gente utiliza? A gente vem aqui, habilita ela. Aí a gente tem um modo para habilitar a operação. Então eu tenho como trabalhar na inversão, né? Se ele está comprador e inverte para vendedor, eu entro vendido. A confirmação, ele utiliza 3 candles para estar verificando. Se tiver 3 candles no mesmo sentido, eu vou entrar. 3 candles comprado, eu vou entrar comprado. 3 candles vendido, eu vou entrar vendido. E um agressivo, ele verifica somente um candle. Então, se naquele candle tiver comprado, eu entro comprado. Se aquele candle tiver vendido, eu entro vendido. Esse daqui para que é? Eu vou mostrar aqui um setup que está ficando bem legal, né? Que ele é contra a tendência e ele utiliza o SAR Parabolic. Então ele está
ele consegue identificar quando está tendo a reversão, na mais de 95% dos casos, e ele está tendo um acerto muito grande. Distância em pontos, né? O SAR, ele aqui mede a volatilidade. Então aqui você pode identificar, já vou mostrar aqui, se fechar a tela ele sai. Você consegue identificar qual distância que você quer entrar, porque quando o SAR ele aparece uma bolinha, ele aparece muito perto do candle, ele tem a probabilidade de estar alterando o sentido. Então eu não quero, quando ele está bem longe do candle eu quero entrar. E esse aqui é o parâmetro do SAR, é o passo e o máximo. Esse é o parâmetro padrão que vem, e aí a gente pode estar alterando esses valores. Então eu vou mostrar aqui. Vou tirar aqui esses indicadores. E vou estar inserindo o SAR Parabolic. Ele já vem junto com o MetaTrader. É só vir aqui em inserir indicadores. Tendência. Parabolic SAR. Então aqui ele vai vir com 0.202 e o máximo, o passo dele, o máximo é 0.2 e ele já vem nessa cor verde aqui. Então, na hora que eu coloco, ele fica essas bolinhas embaixo. Então aqui ele está identificando, quando é abaixo do candle ele identifica uma compra, quando é acima uma venda, né? Então você vê que ele vai mudando. Aí quando eu mudo aqui, ó, o valor dele, por exemplo, se eu coloco aqui um valor menor no passo, ó, aqui ele já tirou um falso aqui, uma falsa venda, já deixou um período maior de compra aqui, né? Então tá vendo aqui ele já ainda continua, então aqui é só ir parametrizando. E se eu deixo ele com um valor maior, ele já vai estar muito próximo aqui do preço, né? Então essa é a distância que eu falei. Então, por exemplo, vou colocar aqui no padrão, olha como ele fica longe. Então quando ele tiver aqui a distância em pontos, então ele pega sempre o fechamento, né? Então quando vamos supor que nesse caso aqui, ó, nesse candle, ele está aqui a 3 pontos, né? Nesse preço aqui, quando ele abriu o candle, ele estava a um ponto e meio do SAR. E aí se eu falo, não, eu quero que ele só entre a partir de 2 pontos, então ele não iria entrar quando abrir o candle. Quando ele tivesse aqui para cima, que o preço vai subindo, identifica que é uma distância maior aqui, ele fala, agora eu quero entrar. Daí ele já entra, quer dizer que o preço, a chance dele subir é maior. Então ele não sobe, ele não entra se tiver uma distância menor. Se você colocar, deixar zerado o parâmetro, ele não utiliza essa distância aqui do SAR Parabolic aqui para o candle. No caso aqui da confirmação, ele olha aqui os 3 pontos, né? Então vai ter 3 candles. No terceiro candle, ele estaria olhando aqui a distância, 2.8. Se tivesse 2 pontos, por exemplo, ele já estaria entrando aqui na abertura do candle. E aí ele estaria realizando a compra aqui. E se fosse um candle, um stop móvel aqui, você poderia estar levando aqui, ó, 11 pontos deu nessa compra. Então esse é o SAR Parabolic, né? Parabolic SAR. E vamos estar mostrando agora o high-low. Então, só lembrando novamente, inversão, né? Eu falei da confirmação, a inversão, ele olha, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu estava vendido, aí ele mudou, então ele tem que ter 2 candles a favor e né, ele está na outra posição. Então aqui ele está vendido, mudou. Então nesse daqui ele não entra, ele está o vendido, esse está comprado. Quando o segundo aqui, né, ele sempre conta 3 também, só que tem que ser um vendido. No caso aqui, 2 comprado, ele entra na compra. Se for um comprado, 2 vendido, ele entra na venda. Por isso que tem que configurar bem o Parabolic, para que ele não dê muito sinal falso. Ó, aqui, por exemplo, ele já melhora. Porque senão ele deu sinal aqui, né, ó, um vendido, 2 comprados, estaria na compra se não tivesse. Tá? E no caso, deixa eu colocar aqui, mostrar aqui um contra-tendência. E o Parabolic aqui, ó, como que ele identificaria o movimento. Então, por exemplo, eu tenho aqui a média 100, né? Estou aqui no dólar.
Então, quando o preço sai da distância da média, ele faria um contra-tendência. Mas aqui os candles estão positivos, né? Nessa poderia ter ficado negativo em algum momento aqui. Ele poderia estar entrando aqui nesses candles, né, na venda, e o preço continua subindo. Mas o Parabolic SAR aqui ele está mostrando que é compra ainda. Quando ele está aqui, ó, nesse daqui ele poderia estar entrado vendido. Só que o Parabolic está aqui embaixo. Nesse daqui também, aí inverteu. Quando inverteu aqui, se eu colocar o agressivo, né, para utilizar no contra-tendência seria o bom agressivo, porque se colocar o confirmação, ele tem que verificar 3 candles, aí teria que ser um movimento muito grande para tá pegando, que às vezes ele sai e já volta, né, dentro da distância da média. Então eu usando o agressivo, nesse candle ele entraria numa venda. Né? Então aqui, ó, ele entraria aqui na venda e depende quanto for aqui o gain, só aqui ele já deu 4 pontos. Aí depois ele inverte aqui mostrando compra, aqui ele mostrando venda novamente. Então aqui essa é a união do Parabolic SAR com o C-Trade e a média, né, com o distanciamento da média. Como ficou legal aqui, ó. Esse daqui vai estar, o pessoal vai disponibilizar aí um setup do M100, que foi o setup que iniciou o Fênix. A gente ficou 3 meses no início do Fênix aí sem tomar stop com esse setup. Ele não tinha o Parabolic. E agora, né, como mudou o mercado e a gente tem mais recursos no Fênix, a gente vai estar utilizando aqui o SAR junto com o M100 aqui para estar fazendo os trades aqui. Ficou bem interessante. Então deixa eu tirar aqui para estar mostrando como que ficou o high-low, que é o nosso segundo indicador. Então aqui a gente tem o high-low, foi pedido de um cliente, então já incluímos aqui o high-low. Ele funciona da mesma forma, eu habilito ele, né? No caso do high-low, eu posso habilitar a saída pelo high-low também. Então além da entrada, se eu quiser sair por ele, eu também posso sair. E aqui eu tenho a inversão e a confirmação. Não tenho um modo agressivo porque não faz sentido aqui. Então eu tenho a inversão e a confirmação, né, no modo para habilitar. O período do high-low. Então aqui eu posso estar utilizando o período que eu quiser. E o método para cálculo, né, como que ele faz. Se é o simples, exponencial, smoothed ou linear. Essa aqui eu vou mostrar aqui qual é a diferença dele aqui olhando pelo indicador. Eu vou estar disponibilizando esses dois indicadores aqui, né, que é o distanciamento da média, que a gente já utilizava, agora eu fiz um próprio nosso aqui da Fênix, e o high-low. Vou colocar aqui. Então eu tenho o parâmetro aqui, vou colocar 20 por período, por exemplo, e smoothed. Então ok. Então como que ele faz? Se a linha estiver vermelha, né, nessa parametrização padrão, ele está indicando uma venda. Se a linha estiver azul, ele indica uma compra. Quando está amarela, significa que está mudando de transição, que está mudando de venda para compra ou de compra para venda. Daí qual é a diferença de um parâmetro para o outro? Por exemplo, ó, se eu deixar ele simples, olha aqui, ó, aqui ele já deu um sinal falso, né, porque ele já fica mais próximo do preço. O exponencial, que o high-low ele utiliza médias, né? Então o exponencial aqui ele já ficou, né, deu aqui um pico só. Mas aqui, ó, ele deu aqui também uma venda aqui. Se eu uso aqui o linear, ó, não mudou muita coisa. E o smooth, que ele fica um pouco mais conservador. Ó, pode ver que aqui ele não deu a venda e aqui também não. Então ele identificou um movimento maior aqui, ó. Então aí tem essas opções para estar escolhendo tanto no indicador quanto no Fênix, né? E como funciona? A confirmação é igual ao SAR, ele pega 3 candles, então se tem 3 candles comprado, ele entra na compra. Inversão, eu tenho que ter um candle vendido, né, indicando que o high-low está vendido, e outro candle aqui, 2 candles aqui comprado para ele entrar na compra. E além disso, eu posso estar habilitando a saída. Por quê? Então vamos supor que eu entre aqui comprado e eu quero que ele saia, né? Então aqui nessa venda aqui, ó, quando inverteu, eu tenho comprado aqui e aí eu tenho 2 candles aqui, ó, inverteu, eu fiz a venda. Aí o preço veio, quando ele vem aqui e inverte, então eu tenho vendido aqui, inverteu, eu estou vendido, tenho uma posição aberta vendido. A hora que ele inverteu o preço aqui, ele fecha uma operação.
Então, quem gosta de tentar pegar umas tendências maiores, aqui por exemplo, ó, ele entra comprado, quando inverter aqui, ele vai sair. Nesse caso aqui, ele entraria no terceiro candle, ele entraria mais ou menos aqui, e ele ia sair, na hora que invertesse, ia sair nesse candle aqui, ó. Daria 4 pontos. Né? Claro que se tivesse com stop móvel, como o preço ele oscilou muito aqui nesse caso aqui, poderia ter saído no stop, mas se conseguisse um stop maior aqui, ele podia ter pego 10 pontos. Né? E aqui pelo high low aqui, ele ia sair aqui com 4 pontos. Então a gente tem essas duas opções aí, tanto de entrada quanto de saída. É possível utilizar o high low, o SAR, tanto com o trade, com o C-Trade e com o IA. Né? Claro que o high low, por exemplo, usar no contra-tendência não vai dar muito certo. Né? O Parabolic SAR já funciona melhor, como eu mostrei. E aqui a gente tem as estratégias. Né? Então eu tenho o Phoenix Trend e o Super Trend. O Phoenix Trend ele dá um sinal de compra ou venda. Né? Então se eu habilito ele, eu tenho também a opção de habilitar a saída pelo Phoenix Trend. Tem o período, posso estar utilizando, quanto maior o número, mais conservador ele fica, quanto menor, mais sinais ele vai estar dando de compra e venda. E tem essa distância em pontos do preço, igual o Parabolic SAR. Né? Então, quando ele tem essa distância muito pequena, ele pode estar... o preço pode estar revertendo, pode ser uma consolidação. Então, aqui, por isso que está volatilidade aqui. Então, eu coloco uma distância, por exemplo, aqui de uns 3 pontos. E aí ele só vai fazendo os cálculos quando ele der essa distância. Quer dizer que ele tem uma volatilidade maior ali, ele vai entrar nesse trade. Então esse daqui, ele não é igual o high low, por exemplo, que ele fica indicando aqui, ó, compra, 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 compra. Não, ele não faz isso. Ele vai dar uma condição num candle. Então se nesse candle, por exemplo, ele deu o que é uma compra, e aí se tiver mais proteções junto, e ele não satisfazer as condições aqui, ele não compra no próximo candle. Só se der novamente a condição de compra. Então ele faz somente no candle. Ele dá um sinal. Então deu sinal, se tiver todas as condições, ele vai entrar comprado, por exemplo, ou vendido. Ele não fica dando em todo candle como fica no high low aqui, ó. Que o high low, vamos supor que você está usando agressão. Não deu agressão nesse candle, não deu nesse, não deu nesse, deu nesse. Aí ele vai entrar, porque o high low ele vai verificar o high low, é comprador. E aqui deu uma compra, então eu vou comprar. Né? Esse daqui ele não faz assim, ele vai dar um sinal só no candle. Então aí você pode estar otimizando, né, o período e essa distância aqui em pontos para estar verificando aqui qual seria, né, a melhor estratégia aqui do Phoenix Trend. O Phoenix Trend ele funciona bem com o Super Trend, né, com o High Low, com o SAR, você pode usar todos aqui junto. Só que quem vai comandar vai ser o Phoenix Trend, ele que vai comandar a entrada, porque como ele é um sinal, ele deu o sinal, se os outros estiver tudo ok, ele vai entrar na compra ou na venda. É diferente dos outros. Os outros, tanto o SAR quanto o High Low, quanto o Phoenix Super Trend, ele fica mantendo o sinal como está aqui no High Low. Então, se ele for comprador, ele fica mantendo o sinal. Esse candle é comprador, esse candle é comprador, esse candle... Então, aí quando dá uma compra, ele vai entrar. Né? O Phoenix Trend não, ele só dá um sinal, ok? O Super Trend funciona da mesma forma, eu posso habilitar tanto a entrada quanto a saída. Eu posso mandar ele verificar uma tendência ou uma consolidação. Isso aqui ele é bem legal para trabalhar no contra-tendência, porque ele verifica uma consolidação. Então eu quero trabalhar no contra-tendência somente quando estiver consolidado. Então aqui eu habilito ele, né? Deixo aqui a saída não. Habilito o Super Trend. Quero que ele me fale quando está consolidado. Ele vai fazer os cálculos dele e vai mostrar a consolidação. Aqui eu tenho o período dos dois indicadores que é utilizado. Então aqui eu coloco aqui os períodos. E se eu quiser aqui, por exemplo, um nível de ativação aqui, 150. Esses parâmetros aqui, eu estou testando ele na consolidação, ficou bem interessante. Esse parâmetro, pessoal, você não precisa saber de cabeça. Ah, eu não sei o indicador que é, tal. Isso aqui é tudo otimizado, tá? É assim que a gente encontra os melhores valores. Ele já vem aqui padrão com esses valores que já foi estudado, né? 50-20. Ele vem zerado aqui, porque se você utilizar na tendência, é melhor utilizar sem o nível de ativação.
e aí ele vai mostrar somente quando está na tendência. Então, quando estiver consolidado, ele não entra na operação, ele só entra quando realmente estiver na tendência. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, se tivesse consolidado aqui, ele não entra. Quando começou a subir o preço aqui, ele entra comprado, né? E aí, quando eu quero utilizar na consolidação, eu posso estar utilizando aqui 100, 150, esse valor aqui é otimizado para você ver qual valor fica melhor. E aí ele não vai entrar em movimentos assim, né? Movimento que está subindo o preço, está descendo. Ele vai entrar em movimentos que ele fica mais lateral, que é para eu trabalhar na contratendência. É claro que se tiver, eu entrei aqui numa operação, ele estava consolidado, de repente o preço foi contra, né? Eu entrei vendido aqui, não consegui sair no gain, e o preço foi contra, ele começou a subir, eu já estava posicionado, aí ele vai, vou precisar de aumento ou vou estopar, tá? Mas ele identifica que está consolidado e aí ele vai estar fazendo as operações somente na consolidação. Bom, esse é o super trend, o trend. Aqui a gente não teve alterações, foi isso daí. Então, essa é a versão 3.0 do Fênix, né? Onde a gente tem aqui esses itens, né, que foram incluídos. Espero que vocês tenham gostado, utilizem bastante, façam bastante backtest, bastante otimização aí nesses valores. E dúvidas a gente vai estar tirando aí com o tempo aí, é claro que vai surgir bastante. E agora a gente tem uma infinidade aí de opções aí para setup, para estar tanto melhorando os setups existentes, acrescentando algum recurso, criando algum novo, né? A gente tem a opção ainda de usar distanciamento da média. Se não quiser estar utilizando distanciamento da média, utiliza o Fênix IA junto com o indicador, aí somente o indicador vai estar comandando. A gente utiliza o indicador junto com a agressão, o volume. Então a gente tem uma opção aí, um leque muito grande, tanto utilizando recursos de tape reading, price action, estatística e inteligência artificial. É um robô bem completo, a gente tem praticamente todos os níveis aí que a gente pode ter de critérios de entrada para estar utilizando. E então é isso aí, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado. Até a próxima.